Eu sou Rafael, psicólogo, e a prática pode não levar à perfeição. Hoje vamos falar de Rock Lee, e só lembrando que vai ter spoiler de todo o anime de Naruto. Vamos lá. A determinação do Lee é basicamente uma faca de dois gumes, e faz a gente refletir bastante. Lee não tinha nenhum talento, algo inconcebível para alguém que quer se tornar um shinobi. Porém, mesmo assim, ele queria mostrar ao mundo que ele era capaz. Das três bases ninjas, ele não tinha ninjutsu, genjutsu e tinha um taijutsu muito ruim. E aí com isso vai ter crianças fazendo bullying com ele, pessoas não acreditando nele, e ali em Konoha o bullying é um negócio meio sério, né? Eu acho que só o Neji, talvez o Sasuke não sofreu. Só que o Lee tem algo que talvez ele tenha mais do que qualquer outro personagem de Naruto, que é a autodeterminação. Para ser mais específico, a autodeterminação intrínseca. Isso faz parte dos estudos chamados de teoria da autodeterminação. O professor de psicologia positiva Richard Ryan fala que os indivíduos prosperam quando suas necessidades psicológicas são satisfeitas. A teoria da autodeterminação determina que fatores internos, externos, contextuais se combinam para influenciar a satisfação das necessidades, aumentando ou diminuindo a motivação para participar. E isso era determinante para o Lee, porque tinham pessoas que zombavam dele, que não acreditavam nele e minavam sua confiança. Só que por sorte Lee encontrou alguém que acrescentasse mais ainda na filosofia de vida dele, e acrescentasse de forma intensamente positiva, que o ensinou a cumprir promessas e a fazer o certo mesmo quando ninguém estiver olhando. Ele foi a pessoa a tratar o Lee diferente e a reconhecer os verdadeiros valores nele, os valores que ninguém tinha visto. Guy e Lee formam um dos maiores laços de amizade do anime de Naruto, e era bem provável que se Lee não tivesse o Guy Sensei, ele teria desistido. Guy falava pro Lee não deixar as pessoas abalarem ele, não no sentido de revidar, mas sim no sentido de não se importar com as palavras dos outros. Afinal, bastava apenas ele saber quem ele era, e consequentemente isso faria ele não se importar. Lee treina de dia e de noite para acompanhar na caminhada aquele que por si só já estão bem na frente dele. E foi bastante dura essa caminhada, porque o próprio companheiro dele de equipe tinha um talento natural, era um gênio, era esforçado e consequentemente sempre vencia ele. Talvez o momento mais marcante da participação do Lee no anime é quando ele tá treinando de noite e começa a chorar, pois naquele momento ele teve medo. Naquele momento ele passa a acreditar que ele está lutando e mentindo para si mesmo, e não tem como ele superar essas barreiras. Eu acho que muita gente se comoveu nessa cena, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo já pensou em algum momento, eu não vou conseguir fazer isso, o que eu tô fazendo? Não vai dar certo. E eu acho que é por isso que todo mundo cria uma empatia com esse personagem. Só que o Lee se torna expert teoricamente na única coisa que ele poderia melhorar, que era o taijutsu. A única coisa que estava ao alcance dele. E é bem provável que ele tenha atingido as famosas 10.000 horas. O psicólogo Malcolm Gladwell traz esse conceito no livro Fora de Série. Ele traz esse número mágico de 10.000 horas. 10.000 horas de prática em algo torna você um expert. Malcolm baseou esse livro em muitas pesquisas que mostravam que pessoas geralmente atingiam a expertise em uma área, atingindo esse valor mágico. O psicólogo sueco Anders Ericsson foi um dos autores que trouxeram esses estudos, e ele deixa bem enfático que isso varia muito. Ou seja, depende da atividade que você está desenvolvendo. Algumas podem levar mais tempo, outras menos tempo. E também existe o fator que algumas pessoas conseguem aprender com mais facilidade que outras, é inegável. Afinal, o Sasuke aprendeu o que o Lee fez em apenas um mês. Ou seja, é bem provável que ele não cumpriu essas 10.000 horas. Que estudos mostram que depende muito da prática. Dependendo da forma que você pratica, depois de muito tempo você pode chegar num platô. Você estabiliza. A prática tem que vir acompanhada de novos desenvolvimentos, e uma melhoria tanto continuada quanto aperfeiçoada. E sim, claro, o Lee recebeu isso, mas porque ele tinha o Guy Sensei o apoiando, o Guy Sensei ensinando ele. Ou seja, quando o Lee errava, o Guy Sensei corrigia aquilo e o Lee anotava, inclusive. Ou seja, as 10.000 horas não é um número preciso, é só uma forma abreviada de dizer muita prática aperfeiçoada e continuada. Afinal, como o próprio Anders Ericsson vai falar, você não obtém benefício da repetição mecânica, mas ajustando sua execução continuamente para ficar mais próximo do seu objetivo. O Lee desafia o Sasuke da primeira vez fora de combate. O Guy o repreende e tempos depois ele repreende o Naruto por tentar lutar com o Neji fora do ambiente de luta. O Lee aprende e segue o que ele aprende. Talento versus esforço. A luta entre Gaara e Lee traz essa filosofia, que gera uma reflexão diferente para cada um de nós sobre ela. Lee confronta alguém literalmente provido de dons naturais. A areia do Gaara tem vontade própria e o protege, mesmo sem ele fazer nada. Se o Gaara nunca tivesse treinado, já seria difícil vencer ele com aquela areia, porque por si só ela exerce uma proteção difícil de quebrar. Lee mostra naquela luta que o esforço sim, melhora quem você é e faz você ter resultados incríveis. Fez ele ser reconhecido, coisa que jamais teria acontecido se ele tivesse ouvido as crianças que falavam que ele não iria a lugar nenhum, que falaram que ele
ele nem era pra estar na academia. Só que o Lee perde a luta. Mais do que isso, ele quase perde sua vida. E isso tudo graças a ele não conhecer o seu verdadeiro limite. Lee se desespera quando percebe que naquela situação, após a luta contra o Gaara, que não adianta mais ele se esforçar. Lee fica impossibilitado de lutar e com isso seu sonho estava quase terminado. E pra quem assistiu filmes como Whiplash e Cisne Negro, viu também que essa dicotomia talento e esforço não é apenas a única variável nisso tudo. Você pode ter talento e esforço e não ter, por exemplo, um Gai Sensei da vida. Ou simplesmente em algum momento você não está bem mentalmente. Aparece pra você um episódio depressivo. E se sua cabeça não estiver boa, é bem provável que isso atrapalhe tudo que você vai fazer. São muitos fatores. E após ele receber a notícia que ele vai ter que fazer uma operação que pode custar inclusive a vida dele, ele tem uma conversa marcante com o Guy, onde ele fala que antes era fácil, bastava ele lutar, ele se esforçar, que ele conseguiria. Mas agora não. Agora ele não poderia fazer nada. Lee nesse momento mostra que sim, temos barreiras. E que se mesmo assim quisermos ultrapassá-las, isso pode até acabar com o nosso próprio sonho. Os psicólogos David Hambrick e Elizabeth Mines eliminam o mito de que o talento não importa, onde eles mostraram gráficos de como pessoas inteligentes conseguiam melhores resultados. Isso caso elas conseguissem se esforçar igual aquelas que não têm talento. Ou seja, o Lee conseguiu vencer na primeira vez o Sasuke facilmente, mesmo ele não tendo o talento do Sasuke, porque o Sasuke não tinha se esforçado igual a ele. O Naruto vê as mãos do Lee machucadas, símbolos de alguém que treinou bastante, que pagou um preço por aquilo. O Lee naquele momento tinha pagado um preço que o Sasuke não tinha pagado. Ou seja, pessoas com talento e que são esforçadas, há grande chance delas terem mais sucesso do que aquelas que têm menos talento. Mas isso não é uma notícia ruim. Não estamos em uma batalha onde você precisa ser o número 1 do mundo sempre. A disciplina e o trabalho do Rock Lee, no mínimo, vão fazer você ser ótimo naquilo que você quer fazer. Pessoas excepcionalmente talentosas são raras. E pessoas que trabalham duro e são esforçadas como Lee também são raras. Por isso que o Gai Sensei fala, gênio do esforço. Gênio é algo raro, é algo difícil. Por isso, o Lee é um gênio também. Para quem viu o filme Rude, que conta a história real do garoto que sempre gostou de jogar futebol americano, porém não tinha estrutura física para jogar, mas tinha uma determinação incrível. Ele não tinha talento para esse esporte, porém a sua determinação fez ele entrar no time em um jogo por 27 segundos e parar uma jogada adversária. Ele participou de um jogo oficial, coisa que ninguém acreditava. E todo mundo gosta do Rock Lee porque ele representa coisas que todo mundo já passou. Todo mundo já foi subestimado alguma vez, todo mundo tem um sonho e a gente quer acreditar nesse sonho, todo mundo já sofreu quando os esforços começam a não dar certo e as pessoas que te subestimaram parecem ter razão nesse momento. Perder para o Gaara não significa que o Lee falhou, significa que ele tem limites e isso é bom, todos nós temos que saber os nossos limites, porque todo mundo tem, mas ele mostrou tanto que o esforço é válido e mostrou que o talento sim precisa de esforço. Afinal, potencial é uma habilidade, mas não é uma garantia. Curta, se inscreva, compartilhe e lembre-se sempre, é apenas o começo.